Oh Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é quarta-feira, dia 7 de julho, nós estamos com um alimento diário essa série, a Igreja, Coluna e Base da Verdade. Esse é o volume 4, Combater o Bom Combate. Nós estamos na primeira semana com a mensagem 13, o combate, a carreira, a fé. Ó Senhor Jesus, isso está mostrando para nós que a gente precisa prosseguir nesses 3 itens. Senhor, saber o que nós estamos combatendo, qual é a nossa carreira cristã, todo o investimento, toda a trajetória, Senhor Jesus, e também a fé. Ela precisa ser guardada, ou seja, praticada. A gente precisa dar valor àquilo que o Senhor tem entregado diante de cada um de nós. Por isso hoje ele está nos mostrando que o nosso encargo é o Evangelho. Senhor Jesus, nós vivemos nos tempos finais, e nós vivemos num tempo de guerra. Por isso a gente precisa adotar uma economia de guerra. É algo extraordinário. Senhor, é algo que é feito para amenizar o impacto daquilo que está acontecendo e está mudando o mundo inteiro. Nós precisamos nos adaptar àquilo que está acontecendo. Não podemos ficar sonhando e olhando e esperando que um dia tudo vai normalizar. A gente precisa viver esse novo normal, Senhor Jesus. Aonde? No Espírito. É nos preparando, Senhor Jesus, para aquilo que o Senhor está realizando. Por isso o Senhor está nos dando uma visão profética. E Ele quer que cada um de nós possa ter essa visão e também transmitir a outros. Ele quer nos mostrar o Evangelho, Senhor Jesus, no aspecto do Evangelho da glória, o Evangelho que vai nos glorificar, nos preparar para sermos vencedores e reinar com Cristo. Para isso a gente precisa de uma liderança que prepare a igreja para a volta do Senhor. O Senhor tem investido em nós, nós precisamos despertar. A esfera que a gente precisa viver hoje é outra esfera, é a esfera do reino dos céus. Que o Senhor realmente ele possa falar aos nossos corações e nos despertar quanto à sua visão, para a gente realmente deixar que essa palavra mude a nossa vida. Ó Senhor Jesus, que o Senhor nos abençoe com o espírito de sabedoria e de revelação, para a gente compreender e viver essa palavra, e também que o Senhor nos abençoe com o bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Salmos capítulo 110, versículo 3. Ó Senhor Jesus. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos, como o orvalho emergindo da aurora, serão os teus jovens, ó Senhor Jesus. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Ó Senhor Jesus. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Ó Senhor Jesus. 1 Timóteo capítulo 1, versículos 4 e do 11 ao 17. Ó Senhor Jesus. Nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé, segundo o Evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui encarregado. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por esta mesma razão me foi concedida a misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim, o Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Ó Senhor Jesus. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7. Ó Senhor Jesus. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Ó Senhor Jesus. Agora a ler com oração. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 18. Ó Senhor Jesus. Este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate, firmado nelas, o bom combate.
Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração. Lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário, o título de hoje. Nosso encargo, o Evangelho. Ó Senhor Jesus. Na passagem de 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 18, a palavra grega para o verbo combater é strateomai, diferente da usada em 2 Timóteo 4,7. Essa palavra está associada a ir à batalha como soldado, liderar soldados à guerra, servir como soldado. O conceito aqui não é o combate nos jogos, como em 2 Timóteo 4,7, mas é ir à guerra, liderando um grupo de soldados. Na verdade, o nosso viver diário é uma guerra. Nesse versículo, a palavra grega para o substantivo combate é estrateia, que significa guerra. É o mesmo radical da palavra estratégia, que é o plano de guerra. Tudo está ligado. Ó Senhor Jesus. Essa guerra é contra os ensinamentos diferentes, contra as fábulas e genealogias sem fim, contra as ideologias e fake news, contra o mistério da iniquidade, contra a apostasia hoje reinante, contra o declínio e a degradação da igreja. Essa guerra é tanto fora quanto dentro da igreja. Ó Senhor Jesus. Precisamos vigiar para que a degradação não entre na igreja. Estamos em tempo de guerra. Precisamos acordar. A primeira vez que eu ouvi a expressão economia de guerra foi quando começou a pandemia. O presidente dos Estados Unidos, devido às muitas mortes causadas pela pandemia, declarou um orçamento de guerra no país. É uma economia diferente da economia praticada num país em dias normais. Uma série de medidas extraordinárias são tomadas para amenizar os efeitos econômicos prejudiciais que acontecem quando existe um evento excepcional, uma guerra ou uma pandemia. O comércio fecha, há isolamento social, lockdown, deve-se impor austeridade econômica, redução de consumo, aumento da produção agrícola e industrial. Muitas dessas estratégias de guerra foram aplicadas durante a pandemia. Ó Senhor Jesus. Não vivemos dias normais. O tempo do fim se aproxima. Estamos em tempo de guerra e precisamos acordar. Essa pandemia foi permitida por Deus e tudo no mundo mudou. Não pensem que voltaremos a viver a vida tranquila de antes. A impiedade está aumentando. A iniquidade se espalha cada vez mais. E se nós não tomarmos cuidado, seremos infectados. Estamos em tempo de guerra. É por isso que esse versículo é muito atual. Combate firmado nelas, profecias, o bom combate. Precisamos adotar a economia de guerra na igreja. Por isso, o Senhor tem convocado o exército de jovens. Por isso, Ele tem falado do milagre da aurora, que prenuncia a sua volta iminente. Estamos em outra esfera. Precisamos acordar. Não adianta olhar para trás, torcendo para que tudo volte a ser como antes. Temos de olhar para frente, para aprender a nos adaptar à nova realidade, a fim de combater o bom combate. Ó Senhor Jesus. Atualmente, nesse tempo de guerra, precisamos ter um novo tipo de liderança. Uma liderança que prepare a igreja para a volta do Senhor, que conduza o povo de Deus a ser vencedor, a entrar no reino. Uma liderança que esteja adaptada à situação atual, que cuide dos irmãos em todos os detalhes, em seu viver diário, em suas dificuldades, mas também lhes transmita a visão profética. Ó Senhor Jesus. Paulo diz a Timóteo: este é o dever de que te encarrego. Esse dever diz respeito ao Evangelho, conforme mencionado nos versículos anteriores. Combater o bom combate é cumprir esse dever. A linha subjacente das epístolas a Timóteo é o Evangelho. O encargo de Paulo era o Evangelho. Logo no primeiro capítulo, isso fica bem claro. Segundo o Evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui encarregado. É o Evangelho que nos leva a ser glorificados, que nos leva ao último estágio da plena salvação de Deus, que nos une e conecta a Deus na glorificação. É o Evangelho que nos leva a ser vencedores e reinar com Cristo em sua glória. Paulo foi encarregado desse Evangelho e hoje o Senhor também está encarregando cada um de nós. Ó Senhor Jesus. Peço ao Senhor que não permita ao Deus desse século cegar nosso entendimento. Esse Evangelho não é um Evangelho qualquer, mas é o Evangelho da glória de Cristo, da glória do Deus bendito, o Evangelho da economia de Deus.
é o evangelho do plano macro de Deus para o universo e especificamente para a igreja. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Qual era o dever de que Paulo incumbiu Timóteo? Ó Senhor Jesus. Foi o evangelho, né? Cumprir ali, né? Combater o bom combate, ou seja, cumprir esse dever, levar o evangelho adiante. Mas não era qualquer evangelho. A gente já viu aqui, né, mais detalhes falando sobre Paulo, falando sobre Timóteo. Senhor Jesus, que Timóteo ele levava o evangelho completo. Ele era o único que tinha o mesmo coração de Paulo, o mesmo encargo, Senhor Jesus. E Paulo mostrou, olha, Timóteo vai mostrar para vocês, né, o que eu ensino em todas as igrejas. Então Timóteo estava claro, ele tinha uma visão completa do evangelho, né, o evangelho da glória, o evangelho que nos leva a ser glorificado, a ser vencedores, o evangelho que de fato muda a nossa vida e nos leva na presença de Deus, para que Deus conduza todas as coisas. É o evangelho do plano de Deus, Senhor Jesus. Esse plano vai mudar todo o universo, mas esse plano é especificamente para a igreja, porque a igreja é que vai conduzir isso adiante. Esse é o nosso dever também. Esse é o evangelho que Deus entregou para cada um de nós. A gente precisa ficar claro quanto a isso, né? E viver essa esfera, a esfera do evangelho. Ó Senhor Jesus. Meu ponto-chave de hoje é o evangelho que nos leva a ser vencedores e reinar com Cristo, Senhor Jesus. O evangelho está nos mostrando o plano de Deus, a maneira de Deus, Senhor Jesus, o homem de Deus, né? A obra de Deus e muitas outras coisas. Por isso a gente precisa realmente focar no evangelho. A gente não pode deixar com que o inimigo segue o nosso entendimento. A gente precisa realmente ter um entendimento espiritual. A gente precisa se colocar, se encontrar numa outra esfera. E é isso que o Senhor ele quer de nós. Ele quer que a gente se coloque numa esfera onde a glória de Deus está sendo manifestada. Quando você manifesta a glória de Deus, Senhor Jesus, tudo fica diferente. Quem está vivendo diante da glória sabe que está vivendo. E é isso que o Senhor quer nos dar. Firmeza, clareza quanto o evangelho. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. O Senhor está mostrando para nós, né, que o tempo do fim está chegando. A gente já está vivendo, né, a era de Apocalipse, Senhor Jesus. E a gente não fala isso só por causa da pandemia. Hoje, quando muitos irmãos tocam nessa questão, né, de que nós estamos vivendo, né, muitas coisas estão acontecendo, as pessoas ligam a palavra Apocalipse a fim do mundo. Ah, o mundo está acabando, muita gente está morrendo. Senhor Jesus, não é nesse sentido. Mas é que sinais, Senhor Jesus, na palavra estão se cumprindo. Né, muita coisa. Eu não vou ficar aqui explanando as coisas por aí, né? Como eu falei, eu acompanho vários canais, né, que falam e tal, mas como mostrou para nós no dia de hoje, a gente precisa focar no evangelho. Não adianta ficar aqui fazendo vídeos falando sobre esse acontecimento, aquele, sobre essa doutrina, sobre aquela doutrina, mas realmente a gente precisa tocar na palavra real, no evangelho real, né? Como os irmãos já deram para nós exemplos, né? Senhor Jesus, se você vai fazer um curso para identificar notas falsas, o que você vai fazer nesse curso? Você vai ficar o tempo todo lidando com a nota verdadeira. A falsificação pode ter muitos itens, mas se você conhece os pontos que mostram como que uma nota é verdadeira, você logo vai identificar a falsa. E é isso que você está mostrando para nós. Ele mostra para nós que a nossa guerra é contra os ensinamentos diferentes, fábulas de genealogia sem fim, ideologias, fake news, mistério da iniquidade, apostasia, declínio e degradação da igreja. Senhor Jesus. Como que a gente identifica isso? É tocando na realidade. Tudo aquilo que não for a realidade está dentro de uma dessas coisas. Então a gente não vai ficar aqui horas e horas gastando, como muitos canais por aí, falando dessas coisas. Mas a gente vai mostrar para os irmãos a maneira de andar diante de Cristo. Muitos apontam erros, defeitos e falhas, mas não mostram o caminho a se andar. E é isso que o Senhor ele quer fazer conosco, ele quer nos mostrar a sua realidade. E mostrou para nós, olha, há uma economia de guerra. Essa economia de guerra foi aplicada na época da Segunda Guerra Mundial, Senhor Jesus. Quando foi decretado realmente, olha, é uma economia de guerra. Os homens foram para a guerra, as mulheres, né, em muitos lugares tiveram que assumir, né, as fábricas, produzir material bélico e continuar ali, né, produzindo comida, um monte de outras coisas, porque era uma economia diferente. Senhor Jesus, o país precisava se voltar para poder suprir aqueles que estavam na guerra. E hoje é a mesma coisa, nós estamos no tempo do fim, Senhor Jesus. Não é para ficar olhando lá, né, os sinais, né, muitos ficam olhando. Não, Apocalipse não aconteceu, porque tem que ter fogo, tem que ter lá o gafanhoto que vai fazer isso, fazer aquilo. Aquelas são figuras, mas são figuras que vão acontecer mais para frente.
Senhor Jesus. Nesse momento agora, as figuras todas se voltam para o Evangelho, se voltam para a igreja, e é isso que tem que estar atento. O Senhor já mostrou para nós a palavra profética, né? Que a gente já viu, né? A palavra profética é um termo que nós temos usado para indicar o seguinte: olha, o Espírito está falando, então pare e ouça o Espírito. Senhor Jesus, se você ouvir o Espírito, vai fazer toda a diferença. Então, a palavra profética é aquilo que Deus está falando. Ele está nos alertando, está nos unindo, Senhor Jesus, e nos preparando para a guerra. Uma coisa é acontecer uma guerra lá longe, né? Você sai do seu país e vai para lá, e todo mundo que está no país vai continuar ali. Mas e quando a guerra é no seu quintal? Quando o seu país aqui é invadido, e acontecem muitas coisas. Então, a gente tem que ver nesses dois aspectos. Iniquidade se espalhando, muitas outras coisas, e se a gente não estiver atento, a gente vai ser infectado, mas não pela pandemia, a gente vai ser infectado pela cegueira espiritual, que o inimigo quer colocar. O Deus desse século é um Deus com letra D minúsculo, Senhor Jesus. Dentro dos versículos que o irmão citou aqui para mostrar para nós a questão do Evangelho da Glória, né, o Evangelho do Deus bendito, o Evangelho da economia de Deus, o Evangelho do reino, ele citou um versículo que não apareceu no Alimento Diário, que é Romanos 2,16, que fala o seguinte: no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens, de conformidade com o meu Evangelho, Senhor Jesus. Então Deus, ele deu para nós um Evangelho, Senhor Jesus, e Deus vai julgar o mundo segundo o Evangelho. Por isso que eu preciso conhecer e viver esse Evangelho. Por isso eu tenho que adotar essa economia de guerra. Não é ficar parado esperando as coisas voltarem como eram antes, mas é realmente exercitar o Espírito agora, né? Pegar esse ferramenta que o Senhor nos deu e usar. Por isso que hoje o Evangelho não é falar qualquer coisa. O Evangelho é a respeito do reino, né? E por isso que falou o Evangelho da Glória, que nos leva a ser glorificados, que nos leva a chegar ao último estágio da plena salvação, que é a salvação da nossa alma, ou seja, mudar o nosso ser, mudar a nossa vida. Ele nos une e nos conecta a Deus na sua glorificação. Não é só naquele dia, quando o Senhor vier nos dar a glória, mas já é a glória de Deus hoje. Quando você fala às pessoas, elas percebem: olha, não tinha como essa pessoa falar isso se não fosse através de Deus. Eu estou vendo a glória de Deus na pessoa, estou sentindo a presença de Deus. Isso faz toda a diferença. Então ele mostrou que Paulo foi encarregado desse Evangelho e também está encarregando para nós, assim como encarregou para Timóteo. É o Evangelho que traz a vontade de Deus. Os irmãos já mostraram para nós que existe o plano macro de Deus, né, que é o plano geral. Esse plano ele não muda. Deus ele determinou ali, ó, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo e tal, e vai chegar nesse fim. Esse é o plano macro, é o que está na palavra, não muda. Mas existe o plano micro, que é um plano específico para cada um de nós, para a gente poder contribuir com aquilo que vai mudar. Então, dentro do plano micro, tem as nossas orações, tem a nossa disposição. A gente pode sim mudar o coração de Deus em relação a algumas coisas, mas não quanto ao macro. O Senhor ele já estabeleceu o dia da sua vinda, ele já estabeleceu todas as coisas, e a gente pode, né, no meio disso tudo, né, no meio do micro, ali, no meio daquilo que é essencial para a nossa vida, apressar a vinda do Senhor, nem que seja em um dia. Senhor Jesus, isso é salvação para nós. E aí ele mostrou, em tempo de guerra, precisa de uma nova liderança. Uma liderança que prepare a igreja para a volta do Senhor. Quando o povo vai enxergar o que está acontecendo, a ser vencedor, a entrar no reino, adaptado ao que está acontecendo na atualidade, cuidando dos irmãos em todos os detalhes, no viver diário, nas dificuldades, mas também transmitindo uma visão profética daquilo que está acontecendo. Por isso o irmão já gastou várias mensagens para falar conosco sobre o milagre da aurora. Senhor Jesus, né? Quando o sol vai nascer, né, é um novo dia nascendo. E é isso que está acontecendo. A gente está numa era de trevas até que venha, né, o Senhor. Então a igreja é para essa era que nós estamos vivendo, até o dia que Cristo vier. Cristo é o sol nascendo. Só que quando Cristo vier, acabou tudo. Senhor Jesus, mas um pouco antes do nascimento de Cristo vem a aurora. Se alguém já teve essa experiência de ficar acordado à noite toda até de manhã, ele percebe que o céu está escuro, com estrelas e tal, e de repente o céu começa a ganhar uma claridade, começa a ir mudando. E aí quando o sol vai chegando, né, começa a ficar alaranjado, avermelhado, dependendo da situação, e de repente, no meio disso tudo, surgem as gotas do orvalho. É de repente. Por isso chama do milagre da aurora. Você olha ali, tá a grama tudo certinho, de repente, pum, forma um orvalho. De onde que vem isso? É um milagre. É o que Deus proporciona
Senhor Jesus. Então o Senhor está mostrando para nós que a gente precisa ficar atento quanto à aurora, ou seja, a mudança que está acontecendo da era da igreja para a era do reino. Mas nesse momento ali acontece esse milagre da aurora, onde os jovens santos, né, se apresentam voluntariamente para cumprir a vontade de Deus. Então o Senhor está despertando o Espírito, Senhor Jesus. Só que quando chega esse momento, né, já está em cima. Então o Senhor, através da palavra profética, está mostrando para nós que existem ainda outros dois tipos de aurora, para a gente poder antecipar a visão e nos preparar com antecedência. Existe a aurora náutica, Senhor Jesus, que ela consegue determinar quando a aurora vai acontecer algumas horas antes. E antes dessa aurora náutica, ainda tem a aurora astronômica, que é aquela que determina muito antecipadamente. E é isso que o Senhor quer dar para nós. Deus quer nos dar uma visão astronômica, Senhor Jesus. Se a gente for definir astronomia é o estudo, né, do movimento dos corpos celestes, Senhor Jesus. Isso se aplica muito bem para nós. Hoje nós precisamos compreender o movimento celestial, aquilo que Deus está realizando nos céus. E para isso a gente precisa ter uma visão. Por isso que falou conosco aqui uma frase, né? Estamos em outra esfera. Precisamos acordar. A gente tem que entrar na esfera espiritual. O céu está sendo aberto para nós. O Senhor está nos colocando num outro momento. Os irmãos já deram exemplos, né? Como quando uma pessoa cai dentro de um poço. Senhor Jesus. A gente, durante o dia, né, o céu está ali, azul, você não consegue enxergar as estrelas. Mas se você estiver dentro do poço, acontece um fenômeno ali com a luz, e você de dentro do poço, você é bloqueado esse azul do céu, e você consegue enxergar além e ver as estrelas, mesmo durante o dia. E é isso que o Senhor está mostrando para nós. O Senhor está nos colocando num lugar, numa outra esfera, e dali, independente do que esteja acontecendo ao nosso redor, a gente consegue ver o movimento das estrelas, o movimento daquilo que é celestial. E é isso que o Senhor ele quer dar para nós com a visão do milagre da aurora. É isso que ele está falando de visão profética. É perceber e se preparar com antecedência. Senhor Jesus. É como a Bíblia fala, para a gente vigiar. Se você soubesse a hora que o ladrão ia arrombar a sua casa, você ia vigiar. Se o ladrão vê que tem alguém se movimentando dentro da casa, ele não vai arrombar a casa. Ó Senhor Jesus. Então é isso que o Senhor está mostrando para nós. E mesmo que ele seja intrépido e queira entrar, você está preparado. Você vai pegar o ladrão. Ó Senhor Jesus. E é isso que o Senhor está mostrando para nós. O nosso viver diário é a verdadeira guerra. É você viver só de teoria, a palavra é teórica, não sei o que acontece, isso e aquilo, né? Não estou interessado nisso, naquilo, vou viver minha vida. Então você não está combatendo nada. Mas quando você traz a palavra para a sua vida, para o seu viver, isso daí muda tudo. Por isso que ele falou que é uma palavra diferente, né? A gente viu que antes, né, quando ele falou de combater, ele usou uma outra palavra em grego, Senhor, que era um combate, uma luta, né, Senhor, uma competição, né? Ó Senhor, ali era um oponente, mas agora não, agora ele fala de estratégia, né, Senhor Jesus. Ele fala de uma guerra, de ir à guerra, de levar soldados, de ter uma batalha, de liderar, de servir. Senhor Jesus, é diferente, né? É algo que consome toda a sua vida. Uma pessoa que vai treinar para uma competição é diferente de uma pessoa que vai ser colocada diante de uma batalha feroz, né? Ó Senhor Jesus, isso está mostrando para nós. Existe um plano de guerra, tudo está ligado. E se a gente começar a aplicar isso na nossa vida, a gente vai conseguir amenizar os efeitos prejudiciais. Tudo o inimigo está vindo, né? Fake news e muitas outras coisas, ideologias, fábulas, genealogias, tudo para distrair, para corromper a igreja. Por isso falou, tem uma batalha dentro e uma fora. Então a gente tem que estar atento para não deixar isso penetrar na igreja. Por isso a gente precisa realmente perceber. É uma economia diferente, né, do que aquela que é aplicada nos dias normais. Ó Senhor Jesus, a gente não vai voltar àquilo que estava antes. A gente precisa se mexer e acompanhar aquilo que está acontecendo agora. Senhor Jesus. A gente não vai voltar ao normal, porque o tempo do fim está se estabelecendo. Então, o tempo do fim não vai voltar. Acabou o tempo do fim e tal. Não, só vai acabar quando o fim de fato chegar. Então, não tem como voltar à antiga normalidade. Porque agora foi estabelecido o tempo do fim, e isso vai se dar até o fim. Então a gente precisa realmente
perceber, né? O Senhor está mostrando algo para nós, isso tem que nos tocar, mudar a nossa vida, nos despertar para uma outra esfera, para uma outra realidade, para a gente de fato começar a combater. Senhor Jesus, né? Transmitir, viver essa visão, né? Cumprir aquilo que Deus determinou através do Evangelho. Não deixar o inimigo cegar onde? No entendimento. Existe a questão da salvação, existe a questão da plena salvação. A salvação o Senhor já nos deu a vida eterna. Mas a plena salvação é o cumprimento, Senhor Jesus, né, daquilo que Deus planejou. Ou seja, viver a vida eterna hoje. Isso que vai trazer para nós a plena salvação, né, o cumprimento até o final. E isso hoje vai vir através da glória de Deus. O Senhor fala que nós somos transformados de glória em glória. Cada vez que Deus aparece para nós, a gente recebe um pouco mais de glória, um pouco mais transformado, e é isso que Ele quer fazer. Ele quer continuar aparecendo, falando conosco, a gente obedecendo, guardando, crendo, praticando Senhor Jesus. E assim a gente vai sendo um com a glória do Senhor, nos unindo ao Senhor e cumprindo a sua vontade. Vamos cada um de nós despertar e viver dentro dessa outra esfera celestial. Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.